Boa noite. Hoje a gente vai fazer então uma aula sobre conhecimentos em informática para o cargo de escriturário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. A banca é a Sesgran Rio. Vou fazer 10 questões dentro do tema de segurança, que é uma das linhas. Questão número 1. Códigos maliciosos malware são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em uma grande diversidade de equipamentos. Dentre os vários tipos de malware, há um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades, né, nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo para equipamentos. Beleza. Tentando achar meu mouse aqui, tá aqui. Então, o que tá perguntando? Que programa é esse? Bom, códigos maliciosos, malware, são programas desenvolvidos para executar ações danosas, que até aqui tá tudo certo. Ok? Tudo certo. Dentre vários tipos de malware, há um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e aqui, ó, enviando cópias de si mesmo de equipamento para equipamento. Quem é o programa que faz isso? Envia cópias de si mesmo de equipamento para equipamento. Só tem um programa que faz isso, é o Worm. Então a resposta é a letra E. Tá? Backdoor não vai ser a porta dos fundos, vai falar assim que tem como um atacante entrar pela porta dos fundos e não diz nada sobre isso. Spyware vai ser também um espião, alguma coisa do gênero. Rootkit também. O keylogger seria key, né? Ou seja, ele vai pegar e armazenar as teclas do teclado. Então não tem nada a ver. Então, o programa que faz o quê? Envia cópia de si mesmo é o worm. Às vezes as pessoas confundem worm com vírus, porque é cópia, né? Então, o vírus, ele também, digamos assim, faz cópias dele mesmo, mas não é automaticamente, porque alguém precisa ir lá e executar o vírus, né? O worm não, ele automaticamente ele segue criando cópias de si mesmo, né? Então essa é a diferença. Então, na número 1 é a letra E, worm. Número 2. A importante contribuição na evolução dos processos organizacionais que o avanço da tecnologia da informação proporciona, concomitante à necessidade de maior cuidado com questão relevante à segurança da informação. Ok, só blá blá blá. Evitar ataques de correio eletrônico é um dos objetivos dos especialistas em segurança, é verdade. Um conhecido ataque pode ser feito por e-mail. É o spoofing. Ah, então aqui já diz, ó. Então, um ataque por e-mail chamado de spoofing, ó. Tá aqui, ó. Tá dizendo que vai vir por e-mail. Como o usuário sinaliza ao Gmail que um determinado e-mail é suspeito de spoofing? Então, se eu estou usando o meu Gmail, eu vou lá, como é que eu vou dizer, né, para esse e-mail que é um spoofing? O que é um spoofing? Spoofing é como se fosse um spam, tá? Então, vai ser a letra A. Eu vou denunciar como spam. Eu não vou gerenciar marcador, não vou botar estrela, não vou enviar para lixeira. Se for para lixeira, vai para o lixo. O certo é você removê-lo, né? Mas removê-lo denunciando como spam. Aí ele vai para a lixeira de spam e não retorna para sua caixa de entrada, tá? Solicitação de uma confirmação de leitura jamais, ok? Então é a letra A. Número 3. Muitos códigos maliciosos aproveitam-se de um recurso do Windows 10 que possibilita a execução de um programa presente em um dispositivo de armazenamento USB, imediatamente após a sua execução no computador. Esse recurso que pode ser desativado é conhecido como. Então, o que você faz? Geralmente você coloca uma USB no computador e automaticamente ela faz o quê? Ela vai lá e inicia a sua reprodução automática. Não é isso que ela faz? Então, o que você tem que desativar? A reprodução automática. Você coloca o USB, ele já segue funcionando. Então, para caso tenha algum vírus ali e não infectar o seu computador, o que você deve fazer? Desativar a reprodução automática. Então, a questão número 3 é a letra C. Questão número 4.
Os responsáveis por procedimentos de segurança da informação devem se preocupar com os usuários mal intencionados, verdade? Muitas vezes responsáveis por geração de prejuízos empresariais disseminando malwares, ok? Roubando senhas ou realizando outra ação de qualquer invasão de sistemas da empresa. Um exemplo típico é o programador competente, mas mau caráter. Olha, tá chamando o programador de malvado. Que produz um programa malicioso. Então, ele está dizendo que ele vai fazer um programa malicioso, ou seja, que é um malware, tá? Malware são programas maliciosos, capazes de se propagar automaticamente pela rede de computadores da empresa em que trabalha por meio de cópias de computador para computador, provocando, por exemplo, lentidão na rede, tá? Desaparecimento de arquivos, etc. Os males que esse tipo de programa produz ainda seriam mais graves se dispusesse, como outros malwares, de mecanismo de comunicação que proporcionassem seu controle remoto pelo agente invasor, que é o backdoor, tá? Então, esse tipo de programa malicioso é conhecido como... Nossa, tem uma historinha enorme aqui em cima, então, mas ele falou, ó, o que esse programa malicioso faz? Propagar-se automaticamente pela rede. A gente acabou de ver quem faz isso. Coloca cópias de si mesmo, de computador em computador, sem ninguém executar nada, né? Ele vai causar algumas coisas como lentidão da rede, desaparecimento de e-mails, de arquivos. Quem vai fazer isso, né? Vai ser o worm, tá? É o verme, né? Como a gente chama. Então, adware vai ser as propagandas, tá? Spyware vai ser também um tipo de software que vai estar espionando, tá? Um software espião. Só que ele tem outros nomes especificamente, como screen logger, keylogger, tá? Tá aqui, ó, keylogger, né, abaixo, e o vírus. Então, aqui a gente ia ficar entre essas duas, vírus ou worms, mas lembrando, né, automaticamente quem vai se espalhar pela rede vai ser o worm. Então, questão número 4 é a letra E. De novo, eles gostam, essa banca gosta de worm e ela gosta de fazer uma introdução enorme. E aqui no final também, essa partezinha aqui, eles colocaram umas coisas estranhas. Só para encher linguiça, eu já notei isso. Questão número 5. Nas empresas, o ataque à informação eletrônica por vírus, malwares e hackers é muito comum pelo fato de as redes estarem habitualmente conectadas à internet. Óbvio. Para que eu vou criar uma rede sem conexão à internet? Para proteger suas informações, entre outras atitudes relacionadas à segurança, as empresas devem fazer o quê? Criar dados virtuais para atrair ataque? Claro que não, né? Eu nunca vou criar dado nenhum para atrair ataque nenhum. Limitar a quantidade de mensagens que trafegam pela internet? Óbvio que não, né? Ninguém se limita a nada. Efetuar cópias periódicas de suas bases de dados? Esse aqui provavelmente seja a resposta certa. Letra C. Proibir o uso de internet? Proibir? Não. Para que eu vou ter uma rede se eu vou proibir? Proceder à atualização da base de dados após o expediente normal? Aqui poderia ser alguma coisa assim, né? Mas o mais certo é efetuar cópias, né? É óbvio que a gente vai fazer a atualização da base de dados, alguma coisa assim, mas isso aqui deve ter alguma coisa após o expediente normal, deve ser por isso aqui que deve estar errado, né? Mas o mais certo é efetuar cópias periódicas da base de dados, todo dia, toda semana. Eu não sei como cada local vai trabalhar, tá? Mas esse é o certo para você manter a segurança. Questão número 5, letra C. Questão número 6. Arquivos de textos armazenados no computador de um usuário a pedido de um servidor web, permitindo que um site armazene informações no computador do usuário e depois as recupere. Se chama-se... então, você está no seu computador, que está dizendo o computador do usuário, e aí eu tô na web, tô numa página. E aí esse site quer fazer o quê? Quer armazenar informações, mas é no meu computador mesmo. E depois ele vai recuperar. Recuperar para quê? Para ver as minhas preferências. Como se chama isso? Isso se chama cookies, tá? É um arquivo de texto bem pequenininho que fica lá. Quando você está navegando no site, ele pergunta: você quer aceita os cookies? Daí você bota sim, né? Se não, às vezes ele trava o site para você navegar. Mas na maioria das vezes ele diz assim, regras, não sei o que do site, aceita os cookies? Daí você bota assim, o que que é? Ele quer saber onde você está clicando, tá? As outras coisas ali são vírus, worms, cavalo de Troia e sniff nem existe isso, tá chorando aqui, né? Esse sniff.
E mas e são os cookies, tá? Então vai ser aquele arquivinho de texto que vai ficar gravado no seu computador, que é o computador do usuário. Mas toda vez que você acessa aquele site, você vai lá no seu browser, no seu navegador, acessa um site da web, ele vai acessar esse local específico onde ficam os cookies no seu computador e ver se você já acessou alguma coisa e ver as suas preferências, ok? Então, questão número 6 é a letra B. Questão número 7. Textão também. Os escriturários de uma agência foram chamados para uma reunião com um profissional da área de segurança da informação do banco. Ok, bonito. O objetivo dessa reunião era informá-los que houve uma falha nos procedimentos de segurança de computadores da agência, o que permitiu a propagação de um programa malicioso. Está dizendo que é um programa malicioso, um malware, ok? Durante a reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite o quê? Monitorar a movimentação no mouse sobre a tela de uma aplicação bancária, com o objetivo de descobrir a senha digitada. Então, o que ele quer saber? A senha. Por um usuário que esteja usando um teclado virtual. Tá? Ele completou a sua explanação dizendo que esse tipo de código malicioso é chamado de... Então, ele quer saber o nome desse código. O que está acontecendo? Que código é esse? É um vírus? Não, não é um vírus. É um Trojan Clicker? Questão número 7. Não, né? É um spyware. O que são os spyers? São os espiões. O spyware, a princípio, a gente pode trabalhar com dois tipos. O screen logger, que ele vai estar monitorando a tela, tá? E o keylogger, que vai estar monitorando o teclado. Então, eles já existem essas duas categorias. Um, que ele monitora o que você escreve e aí o que os bancos fizeram, né? Ah, então se já existe esse vírus para o teclado, vamos fazer um teclado virtual. Então surgiu o vírus do que? Da tela, Screen Logger, que é um spyware, um tipo de spyware, tá? Que é um software espião. Então ele vai monitorar a tela. Então na hora que você usa o teclado virtual, ele consegue enxergar. Ok? Botnet não seria a rede, o Trojan Backdoor também seria a porta dos fundos, tá? Então a questão número 7 é a letra C. Questão número 8. Considerando o fluxo de tráfego entrante numa rede de computadores, não é objetivo ou do firewall bloquear todo o tráfego de entrada para determinado endereço e porta de destino? Não é objetivo, mas vamos lá. É o que não, né? Tá, não é esse. Impedir a transferência de arquivos infectados com vírus? Esse não é um objetivo dele. O firewall, ele não é um antivírus, tá? Então, para isso, geralmente no seu computador, você tem que ter o quê? Você tem que ter um antivírus, você pode ter um anti-spyware, se você quiser, e você tem que ter um firewall, tá? O firewall vai fazer essas outras coisas, realizar filtragem baseada em regras, aquilo que não é expressamente permitido, proibido, pode entrar, por exemplo, ter suas regras implementadas no roteador, servir na plataforma de IPsec. Então, para o IP, né? O que acontece? O firewall ele vai ser um muro, né? Um muro de contenção, tá? Ou um porteiro, digamos assim, tá? Que ele vai entrar algumas coisas, vai deixar entrar algumas coisas específicas na sua rede. Só que ele não impede a transferência de arquivos infectados com vírus. Então, você pode receber um arquivo infectado com vírus, por exemplo, no seu e-mail. Ele vai entrar na sua rede, só que o seu computador vai se infectar se você clicar lá no ponto executável do e-mail, ok? Então, porque o vírus, ele só vai se executar se você, usuário, executar ele, tá? Então, o objetivo, um dos não objetivos do firewall é impedir a transferência de arquivos infectados com vírus. Vai entrar na rede sempre. Você, como usuário, que tem que verificar que aquilo é um vírus ou ter um antivírus para isso e não executar no seu computador, ok? Se você descartar, deletar, retirar do seu computador não estará infectado desde que você não tenha executado ele, ok? Questão número 8 é a letra B. Questão número 9. Existem soluções de hardware e software que buscam minimizar as chances de um ataque a sistemas computacionais serem bem-sucedidos. Dentre tais soluções de segurança, há uma que monitora o tráfego. Então, tráfego de entrada e saída de rede. Funcionando como um filtro de pacotes, porque na rede
a rede troca pacotes, né? Permitindo ou não a sua liberação a partir de um conjunto de regras específicas. Quem faz isso? Eu acabei de comentar, né? Então, por que diz assim, solução de hardware e software? Porque o firewall, a resposta da letra é a C. O firewall ele pode ser um dispositivo lógico só no seu computador. Um dispositivo lógico é um software, tá? E ele pode ser um hardware, pode ser um equipamento da sua rede também, tá? Pode ser um, dois, os dois juntos, não importa. Então, eu vou ter um hardware e um software. E o firewall vai estar fazendo isso, como eu falei, um porteirinho ali da sua rede, é um muro, um porteiro, né? E ele vai estar filtrando esses pacotes, mas tem coisas que vai entrar. Você, por exemplo, o vírus vai poder entrar e você vai verificar isso. Claro que ele vai estar filtrando principalmente ataques à sua rede, ok? Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. A resposta da letra da 9 é a letra C. A segurança de informação deve fazer parte da postura dos colaboradores da empresa no dia a dia de trabalho. Com o objetivo de garantir a autoria de documentos digitais, esse aqui também é lá de um banco que eu tirei. O colaborador deve executar o processo de assinatura digital. Então, você vai estar lá trabalhando como escriturário, fazendo as suas atividades e você vai assinar documentos digitais. Então, na hora que você vai assinar um documento digital, como que você deve assinar? Você deve assinar com que tipo de assinatura? A assinatura digital é criada pelo signatário, que é por você, por exemplo, tá? Do documento, e usa uma determinada chave. Então, isso caiu agora numa das provas e eu achei bem interessante para a gente verificar o que é. Por quê? Que tipo de chave que vai estar utilizando, né? A gente pode utilizar dois tipos de chave. Então, eu vou estar utilizando aqui, eu tenho a chave pública e a chave privada, tá? Então, o que vai estar acontecendo? Qual chave a gente vai estar utilizando? Na hora que você vai assinar alguma coisa, você vai estar utilizando a privada, você vai estar utilizando a sua chave, tá? Então, você vai lá e você vai fazer a assinatura. Mônica, bonitinho, tá? E aí, vai estar uns numerozinhos aqui embaixo, lá, dizendo que é a sua chave privada na hora que você assinou. Só que se alguém quiser conferir aquele documento lá que eu assinei, a pessoa vai usar o quê? Uma outra chave pública, que são os numerozinhos específicos lá, para verificar se aquilo ali é verdade ou não. Se aquela chave é minha ou não é minha, quem foi que assinou aquele determinado documento, ok? Então a resposta certa nessa letra aqui, aí tá perdida, é chave privada. Na hora que você, escriturário, for assinar um documento, dentro do banco você vai estar utilizando a sua chave privada, tá? E a pessoa, fora lá para fazer a verificação da assinatura digital, ela vai estar utilizando uma chave pública, que é uma sua chave pública que todo mundo pode ver, para conferir se aquela sua chave privada é verdadeira ou não, ok? Então, questão número 10 é a letra B. Aqui está o gabarito e até a próxima.